Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Então, hoje na nossa aula nós iremos falar sobre capital de giro, sobre a necessidade de capital de giro de uma empresa, de nós mesmos, tá? Quanto que nós precisamos, tá? Para poder ter esse fluxo de caixa, tá? Eu já falei em aulas anteriores que o lucro é importante, o prejuízo é importante a gente saber, mas não é o fator principal para uma empresa fechar ou abrir, tá? Ter novos investimentos. A empresa necessita muito do fluxo de caixa, tá? Necessita muito ter capital de giro. Capital de giro nada mais é que ter dinheiro para comprar e para vender, pagar essas, tá? Fazer esse fluxo de caixa. Quanto mais dinheiro a empresa tem para fazer novas aquisições, para conseguir pagar os seus fornecedores, melhor é para a empresa. Então, isso é ter capital de giro. Capital de giro é ter dinheiro em caixa, ter recursos, tá? Para poder honrar com seus pagamentos, tá? Porque senão vai chegar no momento de uma empresa que ela não tem mais capital de giro, ela não tem mais recurso e vai precisar pedir financiamento, pedir prolongamento de prazo para seus fornecedores, vai atrasar os pagamentos, aí vai entrar numa bola de neve que vai começar a pagar juros, vai pagar multa. Então, se nós temos um fluxo de caixa, um capital de giro bom, regular, tá? A gente consegue trabalhar bem dentro de uma empresa, tá? Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Às vezes a gente se preocupa só em ter o lucro, ter lucro, ter lucro. Só que nós não temos capital de giro. Então não adianta nada, tá? Se não tem capital de giro, não serve para nada ter lucro, tá? O importante dentro de uma empresa sempre é ter capital de giro, tá? Então vamos lá. A administração do capital de giro refere-se à administração dos ativos e passivos circulantes, tá? Então só vai entrar ativo circulante e passivo circulante. O ativo imobilizado, o realizável a longo prazo, o ativo não circulante e o passivo não circulante não entra para os cálculos, tá? Então, envolve dois aspectos fundamentais: sincronismo das entradas e saídas monetárias, quanto que eu tenho, quanto que está entrando, quanto que está saindo, fazer aquele velho livro caixa, ou entrou 1.000, hoje saiu 1.000, entrou 500, saiu 400, tá? Entrou 400, saiu 500. Então tem que tomar cuidado, tem que fazer esse controle de contas, tá? Para a gente saber realmente quanto entra, quanto sai, se tem condições ou não, tá? E principalmente para saber o nível de atividade da empresa, tá? Então, nível de atividade são aqueles índices que a gente encontra, tá? Prazo de recebimento de vendas, prazo de renovação de estoque, prazo de pagamentos de compra. Então são com esses índices, com esses valores, né, que saem dias, que nós vamos saber se precisamos ou não ter capital de giro. Lembrando, né, que capital de giro sempre é muito importante, dependente do prazo ou não. Mas a gente faz esses cálculos, tá, para saber quanto tempo a gente leva para pagar, para receber, para vender, tá? Então é muito importante ter esses controles, tá? Fazer, nem que seja simplesinho, uma planilha, quanto nós tivemos de entrada, quanto nós tivemos de saída. Quem não faz isso, tá? Quem chega, eu conheço alguns, né, empresários e até mesmo contadores, né, olha lá, contadores, que não faz esse fluxo de entrada. O que eles fazem? Pega o dinheiro que entrou, vamos falar aqui de contador, pega o recurso do honorário que um cliente pagou para ele e ele já pega e já sai gastando este recurso, tá?
sendo que amanhã tem uma conta que ele precisava pagar, só que ele não tem mais esse dinheiro, porque ele pegou esse dinheiro da entrada e já gastou de outra forma. Ele tem esse controle de entrada e muito menos o controle de saída. Porque se ele tivesse um controle de saída, né, ele iria saber, né, quanto que entrou, quanto que ele vai precisar pagar. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Faça alguma coisinha simples, mas isso é importante ter, tá? Da mesma forma, é importante saber o tempo que você leva para vender, o tempo que você leva para receber, tá? Ah, eu vendi rápido todas as minhas mercadorias, tá? Mas eu estou demorando para receber. Então, não adianta vender rápido e dar um prazo muito longo para os seus clientes, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Tem que ser sempre, tá, equiparar o recebimento e vendas, tá? Vendas e recebimento com o pagamento. Isso é o ideal, tá? Capital de giro representa o valor dos recursos aplicados pela empresa para movimentar o ciclo operacional. O que é ciclo operacional? É aquelas atividades nossas do dia a dia. Tá? O que nós precisamos? Comprar, pagar, né, vender e receber. Então, isso é um ciclo operacional. E o ciclo operacional de uma empresa varia muito, tá, com relação a outras empresas. Tá? Uma montadora de veículos, o ciclo operacional dela é diferente de uma empresa que vende roupas. Uma montadora de navios, né, é diferente, o ciclo operacional dela é diferente de uma montadora de veículo. De avião é diferente, tá? O plantio de uma cultura, alguma coisa, tá, ligada à agricultura. Soja, cana. Então, são prazos diferentes, tá? Então, o ciclo operacional de um plantio de soja, vamos partir o exemplo aí, colocar o exemplo da soja, vai desde o momento em que se faz a plantação, né, partir já para a plantação, né, ou podemos colocar desde o início lá da compra das sementes, né, da soja, plantação, colheita, venda, pagamento e recebimento dessa soja. Então, isso é o ciclo operacional. Quanto tempo vai? 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano? Tá? Então, isso é o ciclo operacional. Tem que tomar muito cuidado com relação a isso para não misturar os ciclos. Tá? Eu estou vendendo mercadorias de uma compra que eu fiz lá no mês passado. Então, essa venda é referente ao ciclo anterior. Tá? Eu só vou contabilizar o ciclo a partir do momento que eu comprei mercadorias novas. Então, se eu comprei mercadoria nova, o ciclo é dessa mercadoria. Tá? Se no meio deste caminho teve vendas e recebimentos do ciclo anterior, então faz parte do ciclo anterior, não deste ciclo. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Tá? Que às vezes o ciclo pode atrasar por algum motivo, tá? Então tem que tomar muito cuidado com relação a esse ciclo. Então aqui nós temos o ciclo operacional, é toda atividade de uma empresa, né? Desde a compra até o recebimento, tá? Então, o que nós vamos precisar para fazer a necessidade do capital de giro? Ativo circulante e passivo circulante. É isso que nós precisamos. Não circulante, tanto do ativo quanto do passivo, não entra para o cálculo. Então aqui temos compra, depois as vendas, depois os recebimentos. Dentro desse processo aí, tá? Nós temos os pagamentos, às vezes o pagamento pode acontecer depois do recebimento, vai depender muito do cenário da empresa, mas nós temos este processo: compras, vendas, recebimento e pagamento, compra, vendas, recebimento e pagamento, compra, vendas, recebimento e pagamento.
Então isso é um processo, tá, gente? Então isso aqui é um ciclo, tá? Iniciou quando? Lá na compra. Vai terminar quando? Quando eu receber ou quando eu pagar por eles, tá? Então o ciclo operacional é a venda e o recebimento, tá? Então a minha venda, vou saber quantos dias eu levo para vender, 10 dias. Depois de 10 dias vendidos, vou dar mais 10 dias de prazo para receber. Então, o meu ciclo operacional, 20 dias, tá? Aí depois nós temos o pagamento, tá? Que aí nós vamos achar o ciclo de caixa, ou também conhecido como ciclo financeiro. Precisamos saber se é satisfatório ou não esse ciclo para uma empresa, tá? Então, este processo de compra, vendas, recebimento, isso é um ciclo, tá, gente? Então, só vai se encerrar a partir do momento que eu receber pela última venda que eu fiz referente à compra ou o último pagamento que eu fiz referente à compra das mercadorias que foram adquiridas. Então, o ciclo só vai se encerrar quando eu vender todas as mercadorias que eu comprei, tá? E quando eu receber todas as mercadorias que eu vendi, ou quando eu pagar todas as mercadorias, tá? Dependendo da situação, o pagamento pode estar depois do recebimento, tá? Seria uma situação confortável, lógico. Então, só vai se encerrar quando eu ou receber tudo referente às vendas das compras que nós fizemos, ou quando eu pagar todos os meus fornecedores referente às compras que nós fizemos. Então começa na compra e finaliza ou no recebimento ou no pagamento dessas compras, tá? Ou vendas. Então vamos para um exemplo aqui. Considerando os dados da empresa, a companhia analisa. Calcule o seu ciclo operacional para o ano 1. Então aí nós temos a fórmula, prazo médio de renovação de estoque, é o meu estoque dividido pelo meu CMV vezes 360. Então o meu prazo de renovação, né, o meu prazo de vendas aí é de 32 dias, tá? É de 32 dias. Vendo em 32 dias e dou um prazo de 29 dias. Então o meu ciclo operacional é 61 dias, tá? É o período que eu levo para vender e receber, tá? Então eu levo 32 dias para vender, um mês, quase um mês, né? E levo 29 dias para receber. Total, né, 60 dias, tá? 61 dias, 2 meses e 1 dia. Então isso é o meu ciclo operacional. É isso que eu preciso, tá, para vender e para receber. Mas quanto tempo eu levo para pagar, tá? Isso que é o ponto principal. Então aqui, eu vendo e recebo em 61 dias, olha só. E eu pago os meus fornecedores referente à compra que nós fizemos em 21 dias, tá? Então isso é muito preocupante, tá? O meu ciclo financeiro é de 40 dias. Então eu preciso deixar um dinheiro guardado aí, tá? Por 40 dias para começar a entrar um novo recurso referente às vendas que nós fizemos, tá? Ah, eu não tenho dinheiro para pagar. Tá? O meu ciclo ele é enxuto. Eu compro e vendo, não guardo nenhum tipo de dinheiro. Então eu preciso ir até o meu fornecedor e pedir 40 dias de prazo para ele, sem que ele me cobre juros, se ele for camarada, lógico, né? Então eu preciso pedir para o meu fornecedor mais 40 dias de prazo, tá? Então isso é muito preocupante. Significa que eu vou pagar 2 vezes antes de receber as minhas mercadorias.
antes de receber, desculpe, pelas vendas, né, que foram feitas. Vou pagar quase 3 vezes, né, fazer quase 3 pagamentos para equiparar o meu ciclo operacional. Então isso não é um resultado satisfatório, tá? Vai me atrasar aí, vou ter que atrasar 40 dias os pagamentos. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Olhando friamente, né? Tenho 61 dias, ótimo, beleza. Mas eu vou pagar os meus fornecedores primeiro, tá? Do que vender. Então eu pago primeiro o meu fornecedor para depois vender. Então isso não é um resultado bom, tá? O ideal é a gente sempre vender e receber antes de pagar, porque essa situação aqui ela é muito complicada. Apenas 21 dias levo para pagar, sendo que para vender 32 dias e ainda dou mais 29 dias de prazo para o meu cliente. Então esse resultado ele é muito ruim, não é um resultado satisfatório. Se a empresa não tiver dinheiro guardado para ficar esses 40 dias sem receber, tá? Ele terá um problema muito grande. Se ele sabe que o ciclo dele é atrasar sempre 40 dias, ele tem que deixar um dinheiro guardado para esse momento aí, tá? Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Necessidade de capital de giros, né, em dias. Se o meu ciclo financeiro, né, o CF ele é um ciclo financeiro, for maior do que zero, a empresa necessita de capital de giro, que é a nossa situação aqui. Maior que zero, 40 dias, tá? Então, a empresa necessita de capital de giros, tá? Capital de giro para suprir esses 40 dias que vai ficar sem receber, sem dinheiro, tá? Se a empresa, se o ciclo financeiro for igual a zero, a empresa não necessita de capital de giro, tá? Mas tem que tomar muito cuidado, tá? Porque se tá igual a zero, significa que eu pago e recebo e pago sempre no mesmo período. Então, se porventura algum cliente não me pagar, atrasar, automaticamente vai atrasar o meu pagamento. Aí o meu ciclo aí já vai ficar comprometido. E se meu ciclo financeiro for menor do que zero, a empresa não necessita de capital de giro e pode ter recursos ociosos. Significa o quê? Foi menor que zero. Beleza, eu tenho um prazo, eu consigo vender e receber antes de pagar. Tá? Ótimo. Mas não adianta ter dinheiro parado no caixa, tá? Se está tendo prazo para pagamento, então vai lá, faz uma aplicação financeira desse dinheiro, guarda na poupança, uma liquidez imediata que eu possa a qualquer momento ir lá resgatar esse recurso, para que o recurso não fique parado, não fique ocioso, tá? Dinheiro guardado debaixo do colchão, dentro da carteira, em cofre, não gera retorno nenhum para a empresa. Então, se eu tenho um prazo para pagamento, só vou pagar daqui a 30 dias. Já recebi tudo que eu vendi. Então deixa esse recurso guardado, faz uma aplicação para que daqui a 30 dias você pegue esse recurso, pague as suas contas e você ainda terá um rendimento em cima disso, tá? Então, não é porque eu tenho prazo, né, tenho uma folga para pagar, que eu vou deixar o dinheiro parar, né? A gente precisa fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Então não deixe dinheiro parado no caixa, faça aplicações, tá? Coloque no banco para render algum recurso para vocês. Então aqui fórmula, né? Capital de giros é vendas, né? Vendas diárias vezes ciclo financeiro. Vendas diárias médias é igual, né? Receita líquida dividido por 360. Professor, mas eu pego a média, se eu estiver fazendo a comparação em 2, 3, 4 anos, eu pego a média, somo as receitas líquidas, divido por 4? Pode ser, né?
Ou então a gente pode fazer também anual, pegar de um ano e faz essa fórmula, venda receita líquida, divide por 360. A média ela é muito perigosa, porque se durante um período teve algum fato extraordinário, né, igual o que nós estamos vivendo atualmente, que os comércios estão fechados, então vai dar uma distorção muito grande das suas vendas. Eu quero fazer a comparação do primeiro semestre de 2018, 2019 e 2020. Então, o ano de 2020 a gente já vai ficar sabendo que vai ser diferente, porque o comércio está fechado há 50 dias. Então, não tem ninguém vendendo. Tá? Nós não estamos vendendo nesse período. Como que eu vou pegar esse período para fazer comparação? Então, isso pode dar um resultado muito ruim quando se faz em média. Tá? Da mesma forma, eu quero fazer a comparação dos meus clientes de idade. Eu tenho 3 clientes, 4 clientes que é acima de 70 anos. Tá? E eu tenho 3 clientes que é abaixo de 20 anos. Então, tem uma disparidade muito grande entre a máxima e entre a mínima. Então, quando se faz a média, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. A minha venda, a minha empresa é uma empresa hospitalar. Então, a empresa hospitalar, neste momento, está vendendo bastante, porque é o momento que nós estamos procurando produtos hospitalares. Eu vendo ventiladores para hospitais, né? Para tratar os sintomas. Então, antigamente eu vendia 10 ventiladores, né, pulmonares no mês. Agora eu estou conseguindo vender 10 ventiladores pulmonares por dia. Então, é uma coisa muito fora do padrão. Então, quando a gente faz a média, a gente tem que tomar cuidado muito com isso, tá? Porque ou a média pode dar um resultado muito elevado ou pode dar resultado muito baixo, tá? Porque provavelmente aconteceu alguma intercorrência no meio do caminho, tá? Igual mencionei, esse momento que nós estamos vivendo, tá? Ou pode ser para mais, ou pode ser para menos. Se eu trabalho com produtos hospitalares, estou vendendo bem. Vai estar acima da média comparado com os outros anos. Se eu trabalho com roupas, né, vai estar abaixo, porque o meu comércio vai estar fechado, porque eu não posso abrir, não estou vendendo. Então tem que tomar muito cuidado quando se faz essas médias, tá? Aí o exemplo aqui, o meu ciclo operacional 61 dias, meu pagamento leva 21 dias, tá? Então o meu ciclo financeiro é de 40 dias. A minha receita líquida 4.608.000. Então 4.608 dividido por 360 vezes 40, que é o 40 dias, os 40 dias que eu preciso. Então para sobreviver nesses 40 dias que eu não vou receber nada, eu necessito de 512 mil reais para sobreviver neste período. Tá? Então, vou ficar 40 dias sem receber. Então, para ficar 40 dias sem receber, eu preciso ter em caixa 512 mil reais para pagar a próxima fatura que vai vencer daqui a 21 dias. Então, eu vou pagar mais uma fatura para depois começar a receber sobre as minhas vendas, tá? Então isso é muito importante, tá? Eu preciso saber quantos reais eu preciso guardar para sobreviver 40 dias. O meu salário acaba em 15 dias. Então eu vou ter mais 15 dias aí sem recurso. De quantos mais eu preciso? Preciso mais de R$ 1.000. O governo liberou R$ 600 para, né, esse momento de crise para a pandemia do Covid-19. Mas R$ 600 vai ser suficiente? Quantos reais eu preciso para ficar esse período todo em casa sem trabalhar, sem vender? Preciso, né, de R$ 2.000. Então, a gente já sabe que os R$ 600 não vai, tá? Vai acabar em 2 dias de R$ 600. Então, isso que a gente precisa saber. Fluxo de caixa, tá? Capital de giro, ele é muito importante, gente. Vocês precisam se atentarem bastante com relação a isso,
Porque a empresa precisa ter dinheiro para pagar as suas obrigações, para pagar os seus fornecedores. Se a empresa não tem dinheiro, é bem capaz que ela feche a porta por não ter dinheiro do que por ter prejuízo, tá? Às vezes, vou colocar um exemplo aí de futebol. Vamos falar aqui do Corinthians, não é porque é o Corinthians, mas é porque eu ouvi, aconteceu. Foi divulgado que o Corinthians estava com alguns milhões de prejuízo. Então foi lá no balanço, tantos milhões de prejuízo do Corinthians, Esporte Clube Corinthians. Aí o presidente do Corinthians pega e fala: esse prejuízo é meramente contábil. Tá? O que ele está falando? Tá? Concordo em parte com ele. Tá? Ele está falando que esse prejuízo é meramente contábil, significa que as obrigações deles podem ser a longo prazo. Então ele fez dívidas, só que ele fez a longo prazo. E ele pode ter dinheiro no caixa para pagar as dívidas a curto prazo. Então é isso que ele quis dizer. Prejuízo existe, mas nós temos dinheiro em caixa para pagar. Não estou falando que isso aconteceu, tá? Eu estou falando aqui é o que pode acontecer. Não sei se é realmente, se tem condições ou não de pagar, tá? Mas pode ter um prejuízo que é meramente contábil, só que ele pode ter dinheiro em caixa. Tá? As obrigações que ele vai pagar, a maioria são a longo prazo. Tá? Então eu tenho recursos que entram a curto prazo e obrigações minhas que eu vou pagar a longo prazo. Então ele tem um fluxo de caixa legal, ele tem dinheiro lá no caixa para honrar os seus compromissos. Não é porque teve prejuízo, tá? Novamente falando, não estou falando que é a situação do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos. Eu estou falando que pode acontecer na nossa empresa. A gente ter prejuízo e ter dinheiro no caixa. Da mesma forma que nós podemos ter lucro, só que nós não temos dinheiro em caixa para pagar. Tá? Porque esse lucro precisa ser constituído em reserva, precisa distribuir para os acionistas, tá? Para os investidores. E nós não temos dinheiro em caixa para fazer esses pagamentos. Então, capital de giro é isso, é o quanto que nós precisamos ter para sobreviver, para pagar, honrar os nossos compromissos, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido, tá? Muito obrigado a todos vocês, tá? Bom descanso e boa aula. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Até a próxima aula.